Se vir com essa história de dízimo, se vir com essa história de campanhas, que é o que mais tem aí, mensagem fora da porta. Oferecer um aluguel seu, um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Mas num envelope especial. É ladrão e é salteador. Tem que passar por aqui. E eu vou dizer uma coisa aos senhores, porque eu não tenho medo de nenhum deles. Pode botar tudo dentro do saco. Pode botar o mala cheia, o mala vazia, o mala sem alça, o mala com alça. Pode botar o mais feio, o mais fedorento, o mais limpo, o mais cheiroso. Pode botar o Agenor truque, o sem truque. Pode botar o Valdetiro, sem tiro, de espingar. Pode botar todos eles dentro da sacola. Que o que eles pregam não passam quase nada por aqui. Esta é a porta. Esta é a porta. Quando eles levam, você vê que eles não querem guerra comigo. Porque o que eles pregam não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. São ladrões e salteadores. Diante de tudo o que está acontecendo dentro das igrejas, diante de tudo o que está acontecendo entre os pastores, entre pessoas que dizem ser mensageiros de Deus, eu trago um vídeo bombástico agora. É claro que ele não gosta nem de ser denominado como pastor, mas sim um irmão na fé. Ele veio a público e detonou as práticas e também falou a respeito de igrejas famosas que manipulam a palavra de Deus para arrancar dinheiro dos fiéis. Este vídeo realmente é um dos mais bombásticos que eu já postei aqui no canal. E é claro que eu tenho que comentar a respeito disso. Eu tenho que mostrar a todos vocês que esse homem fala a respeito dessas igrejas, desses tais líderes religiosos. Meus queridos, eu sou o Felipe Câncio. Aqui nós abordamos o assunto de política e religião. Então eu preciso que você já se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações e taca o like. Se você gosta da verdade, se você gosta de saber a realidade das coisas, então deixa o joinha para esse vídeo para fortificar e abrir o olho de outras pessoas que estão sendo enganadas no meio evangélico. Hoje nós vamos reagir a um dos vídeos mais polêmicos e bombásticos que eu já postei aqui neste canal. Esse vídeo revela a verdade a respeito das escrituras sagradas e a respeito do que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Então, sem mais delongas, bora assistir comigo. Assista até o final, que realmente vale a pena. E é um vídeo esclarecedor, e é um vídeo polêmico, e é um vídeo que vai abrir os teus olhos. Você sabe que esse é o livro que os crentes usam. Eles usam, mas eu não sei por quê. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Por que que os crentes usam Bíblia? Ou para que usam Bíblia? Alguns usam como um amuleto. Algumas pessoas usam Bíblia para dizer que são crentes. Eu já cheguei em uma igreja e o pastor falou: trouxe a sua Bíblia, varão? Trouxe. A minha é da batalha espiritual. E outro dizia, o obreiro dizia: perdeu para mim, porque a minha é a Thompson. Como eu amava, eu sempre quis ter uma Bíblia Thompson. Mas é cara. Não adianta você ter a Bíblia se você não entende. Não adianta abrir a Bíblia, tem que abrir a mente. O eunuco de Candace vinha lendo parte da escritura e Filipe disse a ele: tu entendes o que você lê? E ele disse: como entenderei se não há quem me explique? Você sabe, eu fui pastor, bispo de uma igreja evangélica, a Igreja Cristo Vive, lá em Campinho.
onde a Jane, alguns irmãos que estão aqui vieram de lá também. Eu lia a Bíblia e não entendia. Eu lia aqui e o pastor dizia: ué, mas não está na Bíblia, Geraldo? Está, pastor, mas foi escrito quando? Para quem que foi escrito? Isso já se cumpriu? Isto serve para mim? E ele dizia: não importa, está aí. Ué, mas está aqui também em Salmos, em que o ímpio disse que não a Deus. E aí? Não, mas porque a Bíblia é a palavra de Deus. Inspirada. Que Deus não mandou escrever a Bíblia. Não tem uma passagem, não tem um livro em que Deus disse assim: escreve isto, a não ser o livro de Apocalipse, que o anjo mandou ele escrever. E ainda assim, estes livros, esta carta não foi universal. Foi para as 7 igrejas da Ásia, e que algum membro está aqui, diga amém. Ninguém. Agora, olha o que diz o livro dos crentes. Olha o que diz o livro dos crentes. O livro que os crentes usam. Isaías, capítulo 56, versículo de número 10. Olha lá, olha lá. Os seus atalaias, ou seus pastores, ou os seus guias, ou os seus vigilantes, são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Quer dizer que são cães que não servem para nada. O cão que não ladra, não morde. Sonhadores preguiçosos. Gostam de dormir. 11. Tais cães são gulosos. Nunca se fartam. Quem são eles? São pastores que nada compreendem. E alguns, todos querem dizer quantos? Todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Ora, quando eu vi isto, e eu perguntei ao homem que estava na minha frente, que dizia apóstolo, eu dizia: você é um pastor? Ele disse: eu sou. Eu disse: você é um cão guloso. Ele disse: eu não. Eu falei: é. Abençoado, todo e qualquer ser humano, homem ou mulher, que diz: eu sou um pastor, ele já mente contra a Bíblia, o que ele não faria contra você. Não existe pastor como título. Pastor é Cristo. O resto é homens fazendo fraudadores. Como que eu pude aceitar durante anos na minha vida que um homem que recebesse um copo de óleo na cabeça seria transformado em um pastor? Jesus nunca fez isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Não há uma passagem na Bíblia em que mostra que se passar óleo na cabeça de um homem, ele vira um pastor com autoridade sobre a igreja, com direito de ter salário, com direito de botar no banco, com direito de ser representante de Deus. Isto não existe na Bíblia, e a minha pergunta é: por que os crentes não analisam isto? E sustentam a tese dizendo: ele é o meu pastor. Ele é meu pastor. Ele é o meu pastor.
Mas feito por quem? Se Deus nunca consagrou pastor. Pastor feito por quem? Que história é essa que a igreja inventou, que jogando óleo na cabeça do homem, ele exerce autoridade sobre a minha forma de me vestir, de me relacionar, de escolher mulher para mim, de dizer que a minha esposa não pode usar brinco. Mas não é isso que acontece aí fora? É. Mas aonde é que está escrito isso? Pelo amor de Deus. Aonde é? Para que então que se usa isso? Qual é o efeito disso aqui estar debaixo do meu braço? Se eu não entendo nada, não sei para quem foi escrito, não sei qual foi a época que isso se cumpriu, eu não sei se tem duas alianças, qual é que serve para mim, eu não sei o que é antes da cruz, o que é depois da cruz, eu não entendo bolufas. O que eu entendo é o seguinte: um homem lá na frente recebeu a unção, foi consagrado como pastor, uala, mugido, olha a profecia de Deus. Olha a profecia de Deus. Abre aspas. Mentirosa. Fecha aspas. Olha a maior profecia mentirosa de Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo de número 15. Deus mentiu. Olha isso. Leia comigo. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Aonde você conhece um pastor com essas qualificações na igreja evangélica? Aonde? Nenhum. Mas o meu pastor é bom. Nós não estamos falando de bondade. Mas o meu pastor tem caráter. Não estamos falando de caráter. O meu pastor é um homem honesto. Não estamos falando de honestidade. O texto está falando de conhecimento e inteligência. Eu não achei um. Achei homens que tiraram a graduação de bispo. Achei homens que disseram: eu não sou pastor, e o conhecimento e a inteligência chegou na vida dele, e ele apontou para o único e verdadeiro pastor, que a sabedoria vem lá do alto. Todos os que me disseram: eu sou pastor presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, todos, quando não tinha um dízimo, tinha uma campanha. Quando não tinha uma campanha, tinha lá na placa lá uma das maiores mentiras, dizendo: ministério do pastor Malaquias. O ministério é do Espírito. Ora, se o ministério é do Espírito, ele já não apacenta com conhecimento e nem com inteligência. Significa então que esta profecia aqui de Deus é mentirosa. Eu nunca entrei numa igreja. Presta atenção. Eu não estou falando aqui, então meu pastor é mau. O texto não fala de maldade nem de bondade. O texto fala de conhecimento e de inteligência. Porque, ora, fala uma coisa e ignora outra. Mas lá meu pastor não cobra dízimo, mas batiza nas águas. Batizou nas águas, anulou a graça. Porque o batismo, Romanos 6,3, é na cruz. É isso, pelo menos é o que tem aí, Romanos 6,3, 5 minutos, olha aí, Romanos 6,3, olha aí. Ou porventura ignorais que todos nós, isso é já depois da cruz, tá? Antes da cruz, era o que João Batista preparou, o caminho. Moisés não batizou nas águas, Isaías não batizou nas águas, Oséias não batizou nas águas, Mateus não foi batizado nas águas. Aquilo foi um rudimento da lei.
cordeiro, quando era oferecido para o sacrifício, está lá em Levítico, eles mergulhavam o cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, até as entranhas. Foi o que João Batista fez com Jesus. Yahshua, o cordeiro de Deus. Ele disse: esse é o cordeiro de Deus. Como ele estava no cumprimento da lei, tinha que lavá-lo também até as entranhas. Lavou no Rio Jordão. Mas da cruz para cá, Paulo disse com a revelação da graça: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas do Rio Jordão. Então, se o pastor me batiza nas águas, ele está me apacentando com conhecimento e com inteligência, ou ele está me levando novamente ao rudimento da lei da ignorância? A ignorância. Aí, quando você diz isso à turma, é porque Geraldo é herege, porque Geraldo é analfabeto, porque Geraldo não estudou teologia, é porque o Geraldo, se eu estudasse teologia, eu pregaria dízimo. Todo pastor que estudou teologia prega dízimo. Todo pastor que pega teologia se orgulha de ser pastor presidente, chefe da convenção, tesoureiro, professor da escola bíblica dominical. Como eu não estudei nada disso e o meu coração se abriu, eu dei honras e glórias àquele que em direito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e disse: tu és o pastor, governa a minha vida. Ele disse: farei isso pela minha palavra. Aqui não há campanha, aqui não há mão sobre a cabeça de ninguém, aqui não há óleo, aqui não há oferecer Jesus para ser salvo. Quem agora quer aceitar Jesus como Salvador? Olha a ignorância. Quem aqui esta noite, diz o grande pregador, depois dele ser um showman, ele é o ator principal, Jesus é o coadjuvante, lá no final oferecido como banana, mas ele é o showman. Ele aqui pulou, ele aprendeu, amarrou Satanás, ele fez umas embaixadinhas com o diabo, chutou para lá, veio umas 4 pombagiras, ele já arrancou logo os batom com o sopro da boca, ele já cuspiu no 7 frechas, ele já pintou os canecos. E no final, ele diz: quem quer aceitar Jesus? Essa é a tua última chance. Ui! A última. Quer dizer que se eu voltasse dali sem aceitar Jesus, eu entrei num lugar sem Deus, eu entrei oco, eu entrei naquele lugar vazio, eu precisava de Deus. Ora, se eu vim buscar algo é porque eu não tenho. Eu entrei naquele lugar totalmente vazio, e se eu não aceitasse ele, eu voltava sem ele. Primeira esquina que passasse, que tivesse lá um prato de farofa, já sujava a minha boca toda, aquele marafo já entrava na minha goela dentro, eu já virava logo no giraia. Dar-vos-eis pastores, que vos apacentem com conhecimento, com inteligência. Esse pastor não é Geraldo. Esse pastor é Cristo. É Ele que iluminou os olhos do nosso entendimento. Foi Ele que nos apontou o caminho da verdade. O resto que está aí fora, com todo o respeito, não há um. Não há um. Só nos ensinaram obediência ao pastor. Só nos ensinaram compromisso com o templo. Só nos ensinaram a observar a lei. 30 anos dentro da igreja, quando você diz que é o templo do Espírito Santo, eles pulam. O quê? Eu tenho que buscar o Espírito Santo ainda. Mas que Bíblia que você lê? Bíblia que eu leio? Scofield. Skol o quê? Scofield. Thompson. King James Version. Não. E João capítulo 10, versículo 1, tenho agora 2 minutos apenas para ler com você um textozinho legal, bacana, lindo. João capítulo 10,
Eu quero ler alguns versículos. Cadê minha esposa? Isto é uma frase de Jesus nos dias de sua carne. Isto é um livro histórico. Como todos os livros da Bíblia são históricos. E aquilo que ficou no pretérito é uma história. Se eu ler uma carta de Paulo, se eu não separar o que é transcendental daquilo que é cultural, eu estou lendo para vocês uma história. Se eu falar aos senhores, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, isso ficou na história. O Brasil já foi descoberto. Isso é pretérito. Olha o texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Vai falar por meio de uma parábola, uma analogia. Mas sobe por outra parte, esse é um homem de Deus, abençoado, prega a verdade. Esse é o quê? Ladrão e salteador. Preste bastante atenção, que aqui ainda está numa analogia ou numa parábola, mas ele vai explicar mais ou menos aqui no versículo 4, 5 ou 6. Preste bastante atenção. Diz que este que não entra pela porta, este então não é homem de Deus coisa nenhuma. Isto é um ladrão e um salteador. Ah, meu irmão, olha que texto. Olha a luz da graça de Deus. Versículo 2. O 2 é antes do 3. Aê, Miguel! Bom demais. É lindo mesmo. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para o que entra pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e os conduz para fora. Eclésia, tirados para fora. Versículo de número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Como vocês já fugiram? Porque não conhecem a voz do estranho. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles lhe falavam. Versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta. E ele disse: se não entrar por aqui, se o sentido da conversação for fora, se vir com essa história de dízimo, se vir com essa história de campanhas, que é o que mais tem aí, mensagem fora da porta, é ladrão e é salteador. Tem que passar por aqui. E eu vou dizer uma coisa aos senhores, porque eu não tenho medo de nenhum deles. Pode botar tudo dentro do saco, pode botar o mala cheia, o mala vazia, o mala sem alça, o mala com alça, pode botar o mais feio, o mais fedorento, o mais limpo, o mais cheiroso, pode botar o Agenor truque, o sem truque, pode botar o Valdetiro, sem tiro, de espingarda, pode botar todos eles dentro da sacola, que o que eles pregam não passam quase nada por aqui. Esta é a porta. Esta é a porta. Quando eles levam, você vê que eles não querem guerra comigo, porque o que eles pregam não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Não passa. Dízimo aqui não passa. Batismo nas águas aqui não passa. Paulo disse que o corpo de Cristo sois vós, é a igreja. Eles dão pão, aqui não passa.
são ladrões e salteadores. Esta semana, a Polícia Federal deu uma busca em Goiânia, em Brasília, em São Paulo, na rua, na chuva, na fazenda e prendeu os cães gulosos. 150 milhões, usando o nome de bancos, de instituição, de ministros, de secretários, tudo isso dizendo: Relagandovas, Lagandar, Arabandai, Elabaxéria, Labandovas. Tudo isso dizendo: Deus me disse, Deus me revelou. E quando eu meto pau nessa turma, quando eu rebento eles, isso aqui é um cara que me deu um birimbau, isso é um cavalo, cara. E quando você denuncia essa turma, igual Jesus de Nazaré e Alcha fez, que ele chamou mesmo, ele chamou por desenrolo, ele falou: vocês são ladrões e salteadores. Se não passarem por mim, se não observarem a minha palavra, o que vocês fazem são ladrões e salteadores. Que vergonha para uma comunidade onde as pessoas dizem: aquele lá é o meu pastor, aquele lá é um homem de Deus, e a polícia prendeu o camarada como bandido. E olha, um abençoado ontem de manhã me perguntou: mas não é perigoso quando o bandido se converte a pastor? Não! É perigoso quando o pastor vira um bandido. Porque Paulo era miliciano e se converteu ao evangelho. Você era um filho de Gandhi e se converteu ao evangelho. Ai, me deixe. Eu me converti ao evangelho. O perigo é quando o pastor vira um bandido. E é o que a maioria aí fora é. Não pregam Cristo, não pregam o evangelho, e todos, sem exceção, vão para a sua ganância. Todos. É só olhar a vida que eles têm, o carro que eles têm, as mansões. Não é que é proibido ter isso, é só trabalhar. Só trabalhar, mas com trabalho. Quem consegue ter uma mansão de 10 milhões de reais trabalhando de sol a sol? Quem aqui tem uma mansão de 1 milhão de dólares? Diga amém! Um só! Vou pregar dízimo para você. Cadê ele? Traz ele aqui. Vem cá. Vem. Pega o carnê do dízimo. Está na hora de terminar, está na hora. Miguel, já é 10h20, Miguel. Miguel, vamos terminar, Miguel. Vamos. Miguel, cadê minha esposa para encerrar aqui? 10h20. Meu Deus, vamos encerrar. Depois a gente continua a segunda parte. Depois eu leio 10h20. Jesus amado. Temos louvor. Pastores que querem usar da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Pastores milionários que andam de jato para cima e para baixo. Pastores que, enquanto eles vivem uma vida de regalia, os fiéis estão passando necessidades. E esse não é o evangelho pregado nas Escrituras Sagradas. Concorda comigo? Deixa a tua opinião nos comentários. Deus abençoe você. Eu quero a tua opinião nos comentários. Deixa o like para esse vídeo. Compartilhe. Eu não tenho nem muito o que falar, porque esse pastor falou somente a verdade, certo? Você concorda com o pastor? Comente aqui neste vídeo, certo? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!